Ele abriu a porta com um sorriso arrogante que eu já conhecia demais. E atrás dele veio ela menos, uma mulher com cabelo impecável, luz própria, o tipo que domina a tela sem fazer muito esforço. Ele me olhou como se eu fosse uma peça de mobília. Faz um café e dá uma varrida aqui, disse, apontando a vassoura como se fosse um cetro que delegava ordens. E ela ficou ali, rindo, ajeitando o brilho do próprio celular. Enquanto eu, com a vassoura na mão, senti a cabeça ficar vazia por uns segundos, só apreensão e um gosto metálico na boca. Eu era casada com um homem que me tratava como empregada menos até que ele não fazia ideia de que, por trás daquele sorriso dela, havia a minha assinatura. Fique até o fim para ver o que aconteceu quando a verdade veio à tona. Não foi só o comando, foi o contexto que o transformou numa humilhação. Ele me tirou do centro da minha casa enquanto transformava minha própria sala num cenário para a vaidade alheia. Filmou a ajudante colocando almofadas. Postou stories com legendas que flertavam com escárnio, trabalhando duro por aqui, e eu ao lado, recolhendo migalhas do chão, invisível. Foram olhos que passavam, curtidas que selavam uma narrativa que eu não reconhecia, eu, pequena, ela, estrela. Ele, circo e dono do espetáculo. Isso foi o estopim, mas não o começo. Quando decidi investir naquela garota, ninguém imaginava que um dia ela seria esse espelho frágil do nosso casamento. Eu a conheci porque meu pequeno negócio precisava de alcance. Tinha uma marca que eu vinha construindo, peças feitas com cuidado, uma clientela fiel. Mas faltava aquilo que transformava trabalho em movimento, visibilidade. As redes foram o caminho natural e, numa tarde qualquer, encontrei o perfil dela. Não era apenas beleza. Vi ali uma inteligência estratégica, a forma como ela articulava conteúdos e atraía audiência com naturalidade. Pensei, se eu puder ajudar alguém promissor, eu ajudo. Se ela crescer, crescemos ambas. Os primeiros patrocínios foram discretos. Transferências bancárias com descrições simples, parceria menos conteúdo. Pagamentos via Pix sob o nome da minha microempresa. Contratos curtos que eu assinava para garantir entregas. 3 posts. Uma sequência de stories, direito de uso de imagem por um mês, tudo feito com cuidado. Anotações meticulosas no meu caderno de contas. Recibos digitalizados e guardados numa pasta que eu chamava, com ironia interna, de investimentos invisíveis. Eu nunca quis os holofotes. Preferia acreditar que ajudar era um ato sem glória. E, por um tempo, foi exatamente isso. Eu colocava dinheiro. Ela fazia os posts, minha loja respirava. Meu marido soube de alguns desses pagamentos. Talvez, mas nunca do todo, nunca com a clareza que os documentos mostravam. Para ele, a conta da casa, as despesas, estavam tudo onde sempre estiveram, controladas por mim, organizadas, invisíveis. E talvez esse fosse o maior problema, menos eu era boa na sombra. E sombra, para um homem vaidoso, é sinônimo de irrelevância. Com o tempo, as coisas mudaram. O homem que eu amava menos que tinha suas falhas. Como todo mundo, se transformou na versão ampliada do pior Adorno, mais preocupado com a imagem do que com as palavras que usava ao olhar para mim. Ele começou a exibir a influir com orgulho possessivo. Como se ela fosse um troféu que provava o sucesso dele em descobrir talentos, embora fosse ela quem carregasse, em silêncio, cheques que saíam da minha conta. Viu-se ali um jogo de aparências em que eu, a patrocinadora real, fui apagada em favor da narrativa que ele preferia contar. Houve sinais antes do dia do vídeo, almoços em que ele me chamava de aqui é tua vez de servir. Mensagens públicas que me pintavam como prática e caseira enquanto ele elogiava a musa do conteúdo em tom de admiração teatral. Eu sorvia tudo com uma calma estudada porque entendia que explodir não consertaria nada. Só consolidaria a imagem que ele queria de mim. Ainda assim, cada pequeno desdém se somava como grão de areia numa pilha que eu sabia que, um dia, deslizaria.
Não sabia quando ele começou a imaginar que poderia controlar também a história do meu investimento. Achou que, ao trazer a menina para casa e transformá-la em acessório, estaria mostrando ao mundo quem realmente mandava. Mas havia uma compreensão errada gritante. Ele achava que a origem da visibilidade dela estava em suas aparições. Quando, na realidade, o dinheiro que fazia os posts acontecer tinha um remetente que ele não suspeitava. Ele era a fama rústica. Eu, invisível gerência. Na noite em que chegou com ela, a casa cheia de luzes e o celular ao alto, senti uma vergonha que me atravessou. Não a vergonha de quem errou, mas a vergonha imposta por alguém que decide reescrever sua história. As pessoas que passaram e viram a cena foram rápidas em comentar, marcar amigos, transformar aquilo em narrativa pronta, a mulher na sala fazendo a faxina. Que cena, curtidas, palavras afiadas. E eu, ali, pensei em 1000 coisas, palavras que eu poderia dizer, portas que eu poderia bater, posts que poderia postar. Podia gritar, podia implodir a casa. Ou podia agir de outra forma menos com silêncio e foco, recolhendo o que havia de concreto. Não escolhi o silêncio por covardia. Escolhi-o por estratégia. Naqueles dias seguintes, caminhei com um telefone na mão como se fosse um mapa de território. Revirei a pasta de contratos, baixei extratos, organizei comprovantes por data, valor, descrição, cada rúbrica, cada linha, prova. No começo parecia ridículo colecionar recibos como quem prepara um jantar. Depois, quando a humilhação começou a ricochetear além das 4 paredes, em sussurros no condomínio, em comentários anônimos, eu soube que precisava transformar o processo em evidência. Procurei gente de confiança. Liguei para minha amiga Ana, que sempre teve um senso prático afiado e uma disposição para dizer verdade sem melindres. Ana veio com um café e ficou até tarde me ouvindo. Ela falou que eu precisava ouvir, não se trata só do que ele fez agora. Ele está tentando te diminuir publicamente. Reagir na raiva só vai alimentar o circo. Monta tudo com calma, prova por prova. Foi ela quem me ajudou a numerar os arquivos, a escanear recibos e a criar uma linha do tempo, pagamentos, menções. Foi ela quem sugeriu que eu fizesse cópias em nuvem e guardasse versões imprimíveis. Era um trabalho frio e minucioso, quase terapêutico. Também procurei ajuda profissional, não para agir como uma vingadora, mas para entender limites. Um advogado que atua com direito digital e contratos de trabalho de influenciadores nos explicou. Em termos simples, que provas são provas, transferências bancárias, contratos assinados, mensagens de negociação. Ele me disse o que eu já sabia por intuição: exposição sem base legal poderia me trazer problemas. Especialmente porque a influencer era alguém pública. Ele recomendou cautela e um roteiro, validar os documentos, preservar gaps, conversar com testemunhas e só então pensar em qualquer forma de exposição pública. A verdade é sua aliada, ele disse. Mas a honestidade processual é imprescindível, não precisamos que algo vire uma guerra legal. Precisamos que a verdade seja incontestável. Enquanto organizava todo aquele arquivo, percebi uma ambiguidade que me dava dor no peito. Nem tudo transitava entre o branco e o preto. Havia mensagens da influencer agradecendo pelo apoio, havia posts que ela realmente produzia com carinho e impacto. Em alguns momentos eu havia uma sinceridade que me fazia acreditar que eu, de fato, tinha ajudado a construir algo real. Em outros, havia uma frieza que indicava conivência com o jogo do meu marido. Essa ambivalência tornava a situação ainda mais complexa. Se eu fosse honesta comigo mesma, não queria reduzi-la a uma vilã, mas tampouco toleraria que a narrativa dele me apagasse. Os dias viraram uma montagem clandestina, abrir PDFs às 3 da manhã, anotar horários, transcrever conversas que comprovavam pedidos de pauta, capturas de tela com registros de que eu havia pago por um trabalho que, em público, ele achava que havia descoberto.
Cada entrada era uma pequena vitória íntima. E, a cada documento verificado, a sensação de impotência diminuía, substituída por uma espécie de poder sereno. Ao mesmo tempo em que eu reunia provas, a humilhação ganhava novas camadas. Ele começou a usar minhas próprias palavras contra mim, menos as que eu usava em mensagens privadas e que ele nunca entendeu no contexto. Em uma reunião com amigos, fez piadas sobre eu gastar dinheiro com influências. Como se fazer investimentos para promover o próprio trabalho fosse um capricho fútil. Em outra ocasião, publicou uma live fazendo comentários jocosos. E a gravação estava lá, viralizando em círculos que eu nunca imaginei. As pessoas riam. Eu aprendi que, quando alguém transforma sua vida íntima em espetáculo, a primeira reação natural de outros é rir, porque rir é um modo de não enfrentar a desordem. No meio disso tudo, mantive a calma externa. Sorria nas poucas fotos que eu aceitava tirar, falava com os clientes com a mesma atenção de sempre. Segurava o leme em eventos profissionais. Mas havia noites em que eu desfazia papéis e chorei baixinho enquanto pensava em como reconstruir uma narrativa que o marido havia tentado apagar. Foi nessas noites que nasceu a ideia de transformar o que eu chamava de investimento invisível em algo público e legítimo, não por vaidade, mas por justiça. Se eu tinha dado suporte para o crescimento de alguém, por que deveria ter o crédito negado? E, mais importante, por que deveria ser tratada como faxineira na própria casa? Comecei a conversar com pessoas que sabiam mais do universo das redes. Um amigo, produtor de conteúdo, fez uma análise fria. Você tem duas maneiras de jogar isso. Implode e perde tudo por reação. Ou controla a narrativa e mostra o que é real. Controlar a narrativa exigia coragem e técnica. Não era só expor que eu financiava a Infler, era mostrar o propósito por trás daqueles pagamentos. Investimento em produção, em equipamento, em roteirização, em divulgação. Era transformar uma contabilidade doméstica em história pública, com contexto e dignidade. Convoquei uma reunião com a influencer. Não foi uma confrontação em tom acusatório. Fui direta e clara. Queria entender o lugar dela naquele quadro, ouvir se ela sabia que eu era patrocinadora, saber se havia sido colocada na posição de troféu por meu marido. Olhamos uma para a outra numa mesa de café, com a cidade lá fora iluminada, e percebi que havia nela, sim, momentos de confusão. Ela admitiu ter recebido pagamentos, confirmou ter feito posts em troca do valor e falou, em voz baixa, que não sabia da dinâmica do casal, que nunca passou por sua cabeça usar aquilo para humilhar alguém. Ouvi, anotei mentalmente as falas que podiam ser úteis depois. Não era hora de julgar, mas de mapear. O que aconteceu depois da conversa não foi um arrependimento sincero em letras garrafais, nem um pedido de desculpas público imediato. Para alguns, isso poderia soar como conivência. Para mim, como complexidade, a influencer tinha uma carreira em ascensão. Negar os fatos seria infiltrar em verdades no ambiente já frágil que me cercava. Em troca de sinceridade, propus algo simples, se ela reconhecesse a origem do apoio. Poderíamos, juntas, decidir como contar a história sem humilhar ninguém. Não quero te expor para destruir você, disse. Quero que a verdade apareça menos para que ninguém use isso para me diminuir. Ela concordou, mas com reservas. Havia medo do backsh, medo de perder parcerias, medo do julgamento público, eu entendia. Também tinha medo. Mas a verdade, verificada, era meu trunfo. Enquanto isso, meu marido seguia pavoneando-se. Em uma ocasião, levou a influencer para um evento onde ele fez questão de aparecer ao lado dela. Como se fosse o mentor daquele brilho. Postagens, comentários, pequenas notas em jornais locais. Em casa, ele continuou a me direcionar tarefas domésticas com a mesma naturalidade que um gesto de aplauso, e o pior, com a convicção de que, ao me diminuir, reforçava uma masculinidade que ele confundia com superioridade.
Vi nele uma miopia moral que me surpreendia pela banalidade. Creio que ele não tentava ser cruel. Ele apenas não via que a crueldade tinha nome e ações, e que essas ações têm consequências. Quando a humilhação começou a transbordar para fora de casa, decidi que era hora de montar um plano que fosse público, mas tecnicamente impecável. O advogado me orientou a criar 2 conjuntos de prova, um para uso eventual em esfera jurídica, caso fosse necessário. Outro para divulgar em rede social, com transparência e sem acusações sem base. Reúna contratos, cópias de mensagens, extratos, testemunhas, foram as palavras dele. E assim eu fiz. Ana e eu passamos dias organizando tudo em pastas cronológicas, pagamentos, posts, mensagens, evidências de humilhação, essa última com print de stories e gravações, orações de proteção à privacidade seguidas. Eu não publiquei nada de íntimo que não me pertencesse. Em paralelo, comecei a pensar na narrativa que eu queria contar. Não queria que fosse um pedido de piedade. Não queria que fosse um grito. Queria que fosse um relato limpo, com começo, meio e fim, onde eu aparecesse como agente, não como vítima permanente. Pensei em elementos que poderiam entrar naquela história, a origem do investimento, o contrato simples que eu fiz com ela, as evidências claras de transferências, os momentos em que meu marido usou a situação para ostentar. E pensei também em mostrar o que eu havia conquistado com aquele investimento, clientes novos, provas de vendas, mensagens de clientes felizes, porque a verdade não vive só no confronto. Vive também na construção. Enquanto eu ajeitava os últimos detalhes, recebi uma mensagem perturbadora, um vídeo curto de um amigo que tinha passado em frente à minha casa naquele dia. No vídeo, meu marido filmava a influencer segurando um espanador e dizendo em tom brincalhão: "Tô ajudando a dona da casa aqui." O que deveria ser uma piada foi editado com trilha sonora cômica. E no comentário as pessoas riam da cena como se fosse engraçado que eu estivesse trabalhando. Nesse momento, senti um nó na garganta. Percebi que aquilo poderia evoluir para um padrão de zombaria pública, e que se eu não contasse a minha parte, outros o fariam escrevendo a versão que ele queria. Foi quando entendi definitivamente: silêncio havia me sido fatal antes. Agora, silêncio era conivência. A decisão se concretizou numa noite em que me sentei à mesa da cozinha, com a pasta de documentos aberta, o computador ligado, e a sensação de que aquele era um campo minado. Eu poderia postar tudo ali, com emoção, e talvez convencer uns poucos. Ou poderia preparar um roteiro, com provas e uma estratégia de comunicação que tornasse a história impossível de ignorar. Escolhi a segunda opção. Ana me ajudou a redigir um texto claro, objetivo, que explicava o contexto e oferecia documentos comprobatórios. O advogado revisou a linguagem para evitar afirmações injuriosas e propôs uma ordem de apresentação das evidências. Primeiro o histórico do investimento, depois a relação com a Enzer. Por fim, os episódios de humilhação documentados. Houve uma noite em que abrimos cimalhos antigos e encontramos uma sequência de mensagens entre mim e a influencer onde eu, honestamente, motivava e aconselhava sobre conteúdo menos conversas que mostravam que não se tratava de um favor de amiga, mas de parceria estruturada. Havia também conversas que mostravam que ela, em alguns momentos, tinha questionado a exposição promovida pelo meu marido. Aquilo me deu um fio de confiança. Ela não era necessariamente cúmplice cínica. Havia nuances, e nuances são importantes. Eu não queria sacramentar um bode expiatório. Eu queria que os fatos vencessem. Com tudo organizado. A grande dúvida que me paralisou por horas foi a seguinte: como transformar essa coleção de provas em algo que as pessoas entendessem, ao mesmo tempo, que respeitasse a integridade de todos? O advogado sugeriu que a exposição fosse gradual e documental, não um ataque emocional, mas uma prestação de contas pública. Uma publicação com documentos anexos, legível, com datas e explicações, e um pedido simples, que se verificasse a verdade.
Isso dá menos margem a interpretações. Ele disse. Eu sabia que ele estava certo. Se eu quisesse derrubar a narrativa do meu marido, precisava de mais do que o meu senso de justiça. Precisava de clareza. Preparei um rascunho da publicação, incluindo capturas de tela dos pagamentos, contratos digitalizados e um depoimento escrito da influencer, caso ela concordasse em validar que havia recebido apoio financeiro. Depois de conversar com ela aceitou menos com reservas, pedindo para que tudo fosse feito com respeito para não destruir sua carreira. Esse acordo me deu segurança, mas também uma apreensão ao juntar forças. Estávamos abrindo a possibilidade de um confronto público que, embora verdade, poderia trazer consequências para todas nós. Pensei nas possíveis reações. Na tentativa do meu marido de desmerecer os documentos, em tentativas de desacreditar a Inf, em comentários maldosos de estranhos. Medo legítimo. Ainda assim, a verdade estava ali, meticulosamente organizada. Na manhã em que marquei a data para a publicação controlada, eu senti algo que não era apenas medo, era um peso de responsabilidade. Não era só provar que eu tinha razão. Era fazê-lo de modo que inspirasse outras mulheres a não se calarem quando seus esforços são apropriados por outros. Eu não buscava aplauso. Buscava restituição de identidade. E, por ironia do destino, ele não sabia de nada. No almoço que antecedeu a publicação, ele perguntou sobre a faxina e comentou, com aquele jeito de quem acha que a casa é seu palco, sobre a graça da infância em ajudar, não desconfiava. Ria-se do sucesso alheio como se fosse seu. Eu lhe respondi com um sorriso contido, deixando o diálogo superficial correr pela superfície. Por fora, tomava minhas decisões rotineiras. Por dentro, me preparava para um momento que poderia virar nossas vidas de cabeça para baixo. Na tarde marcada, sentei-me diante do computador com a pasta aberta, a mensagem pronta e os documentos anexos. O endereço do e-mail para a assessoria da influencer estava lá. Também o rascunho do post que poderia ir para meu perfil profissional. Fiz uma última revisão: clareza, ordem, respeito. Fechei os olhos por um segundo, pensando na minha mãe, em como ela me ensinou a não aceitar humilhação calada. Quando abri os olhos, a mão tremia levemente sobre o mouse. Não era tensão histérica. Era peso de decisão. E então, um som menos a campainha. Era meu marido trazendo a influencer de volta para casa, mais cedo do que o combinado. A risada dela atravessou a porteira como se fosse música. Por baixo daquela risada, sabia que havia olhos prontos para esperar escândalo. Fechei o laptop devagar, guardando a pasta num local seguro. Não comecei a publicação. Tomei uma decisão quase instintiva, não agir naquele instante público e descontrolado, onde ele poderia sabotar tudo se percebesse o que eu planejava. Precisava de um momento, um palco que me desse controle. Ainda assim, havia um impulso irresistível de simplesmente abrir a janela e contar tudo, para que todo mundo visse a contradição. Escolhi esperar até a noite. Aproveitei aquela tarde para ouvir mais, para mapear possíveis aliados fora do meu círculo mais íntimo. Marquei rapidamente uma conversa com um jornalista que eu conhecia, alguém que sempre teve senso de justiça e discrição. Pedi uma orientação sobre como tornar a história pública sem transformar em espetáculo. Combinei com ele que, caso a influencer concordasse em assinar uma declaração, ele poderia verificar e, se tudo estivesse correto, nos ajudar a dar transparência ao processo. A noite veio e com ela a tensão que parecia elétrica. Meu marido escolheu, como faz de costume, uma das salas sociais para receber convidados improvisados, pessoas que viriam apenas para ver e ser vistas. Eu poderia ter saído, poderia ter gritado. Em vez disso, fui ao meu quarto, peguei a pasta com os documentos e respirei fundo. Havia uma calma estranha, a sensação de que eu tinha o dever de contar a verdade da forma mais digna possível.
Fui até a cozinha para preparar uma xícara de chá e, ao passar pela sala onde ele conversava com a Infer, ouvi uma frase que me cortou. Ela é tão dedicada, né? E a dona da casa. Sempre tão prática. Riram. Eu segurei a vassoura por um segundo. E não por costume. Foi um reflexo. Não comecei a limpar. Olhei para a janela, para as luzes da cidade, e pensei no que viria a seguir. A pasta estava fechada no armário. A publicação não estava feita. Mas havia uma certeza: eu não havia recuado. Eu só estava escolhendo o momento certo para que a verdade, quando viesse, fosse imbatível. Ainda havia etapas pela frente. Validar as evidências com o jornalista. Preparar o depoimento conjunto com a Influm. Coordenar a divulgação para que fosse documentada. E, se necessário, ter apoio jurídico pronto caso meu marido tentasse desqualificar tudo. Era um trabalho de xadrez, onde cada peça movida precisava ser calculada. No tabuleiro da vaidade dele, eu agora era uma adversária silenciosa, que não buscava a destruição dele, mas a recuperação de algo maior, minha dignidade. Quando fui deitar naquela noite, a casa ainda vibrava com vozes e risos. O cheiro de perfume barato pairava no ar como um lembrete do que havia acontecido. Fechei os olhos e lembrei do meu próprio caminho, as noites de costura. Os pedidos antigos que me ensinaram a perseverar, as contas anotadas numa agenda já gasta. Não era apenas uma batalha por justiça. Era um momento em que eu finalmente me reconhecia como autora da minha história. Acordei cedo, com os fetiches da moralidade e os fantasmas dos julgamentos de fora. Abri a pasta de novo, conferi uma última vez os comprovantes. O telefone vibrou menos mensagem da Infler. Estou pronta, mas com medo. Respondi, medo é humano. Verdade é nossa munição. Éramos duas mulheres numa encruzilhada. Uma que tinha buscado um atalho para a visibilidade, e outra que tinha investido para construir algo legítimo. Nenhuma queria sangue. Ambas queriam que o erro de reduzir a doadora de identidade fosse corrigido. E então, enquanto eu respirava e alinhava os últimos detalhes, ele apareceu no corredor. Seus olhos, naquele instante, eram os mesmos dos tempos mais ternos. Mas a voz continha uma outra coisa, um subtexto de segurança que agora eu sabia ser falso. Ele perguntou casualmente sobre a rotina, como se não existisse um abismo crescendo entre nós. Eu sorri. No íntimo, uma tempestade controlada fervilhava. A verdade estava organizada numa gaveta, e o momento de luz se aproximava. Ainda não era hora de explodir. Ainda não apertaria o botão que mudaria tudo. Havia um detalhe final a confirmar: a influencer precisava aparecer ao meu lado, com uma declaração breve. E eu precisava garantir que, quando a notícia saísse, fosse impossível para ele transformá-la em piada. Minha mão procurou o telefone para ligar ao jornalista. O horário combinado estava próximo. Respirei e segurei o aparelho. Meu coração batia acelerado, mas uma calma firme me envolvia. Era a iminência do movimento que me deixava mais viva do que o próprio confronto. Por trás de toda aquela montagem de recibos e mensagens, havia uma lição que eu aprendera a duras penas. Quando alguém te reduz, a primeira responsabilidade é reconhecer seu próprio valor. Depois, vem a estratégia. Havia muito ainda por resolver: menos conversas, confirmações, possíveis reações, e eu sabia que o próximo passo poderia mudar tudo. Mas naquele instante, com o telefone na mão e a sala onde riam ao fundo, senti uma certeza que não havia sentido antes: eu não seria mais apagada. A mão apertou o telefone como se segurasse um último fio de coragem. Liguei para o jornalista. Falei baixo, com a voz que eu guardava para situações que pediam controle. Expliquei a sequência, os pagamentos, os contratos, as mensagens, os prints. Combinei que ele faria uma checagem rápida e discreta. Que não queria manchete sensacionalista, mas uma apresentação documental,
Uma matéria que juntasse provas e palavras, que deixasse a história legível. Ele pediu tempo, perguntou sobre fontes e corroborantes. Eu disse que tinha tudo. E tinha cada comprovante, cada e-mail, cada conversa. Uma trilha que não se desfaria com retórica vazia. Ao mesmo tempo, alinhei com a Ainsor o tom da sua fala. Não queria que ela cedesse a um pedido de altruísmo que a arruinasse. Queria que dissesse a verdade de modo honesto, que havia recebido apoio financeiro, que os pagamentos foram feitos por mim, que a relação era profissional. Ela hesitou, mediu possibilidades, pensou nas parcerias que poderia perder, entendi, então ofereci um acordo claro. Ela falaria por escrito antes de qualquer publicação, e o jornalista poderia checar tudo. Nada de surpresa, nada de humilhação pública forçada. Ao fazer isso, eu queria algo além da restauração do meu nome. Queria preservar a vida profissional dela, na medida do possível. Verdade com responsabilidade. Acordamos a estratégia. O jornalista publicaria uma matéria detalhada, com documentos anexos. A influencer postaria um vídeo curto ao mesmo tempo, confirmando que havia recebido patrocínio e explicando, do seu ponto de vista, como tudo aconteceu. Eu, por minha vez, faria uma declaração simples nas minhas redes profissionais, mostrando o histórico de investimento e os resultados obtidos. Nada teatral. Apenas fatos. O objetivo era fechar a narrativa do meu marido, que dependia mais do espetáculo do que de provas. Na manhã da publicação, sentei-me à mesa da cozinha como tantas outras vezes havia me sentado para trabalhar. O relógio parecia correr mais lento. A campainha voltou a tocar. Era ele, voltando antes do previsto, com a mesma risada. Por um segundo, considerei não apertar enviar. Pensei nos olhares, na vergonha que poderia explodir como granada. Mas a pasta estava pronta, as provas alinhadas. Não havia nada a ganhar adiando. Respirei e toquei no botão. O jornal publicou, anexou os PDFs, colocou as datas. Mostrou transferências, contrato simples, conversas claras. A matéria não era vingativa, era meticulosa. Pouco depois, o vídeo da influencer foi ao ar. Ela falou olhando para a câmera, com a voz trêmula no começo, mas firme na sequência. Contou que havia recebido apoio financeiro. Descreveu o tipo de parceria, falou de gratidão e de como, às vezes, a vida pública mistura com a privada de maneiras que a gente só entende depois. Pediu desculpas, não por ter recebido pagamento. Explicou que parcerias são comuns menos, mas por qualquer dor que a situação pudesse ter causado. Não havia palavras destinadas a me favorecer. Havia reconhecimento de um fato, e isso foi tudo que eu precisava. As reações foram imediatas. O que eu esperava menos e temia menos aconteceu. Houve quem minimizasse, quem zombasse, quem defendesse o marido como se fosse um herói que descobriu uma estrela. Mas a maioria leu os documentos. E os documentos falavam mais alto que o riso. Amigos que antes sorriam das brincadeiras do meu marido mandaram mensagens privadas pedindo desculpas. Colegas que antes tinham olhado com descaso começaram a enviar links de matérias, mensagens de apoio. As redes não perdoam, e não me refiro aqui à maldade, refiro-me à memória coletiva, quando algo fica registrado. É mais difícil reescrever a história. Ele tentou reagir. Primeiro, com um riso nervoso da negação. Depois com justificativas que soavam vazias diante dos PDFs datados. Tentou minimizar dizendo que sempre ajudou a divulgar e que aquilo era uma forma de apoiar. Algumas pessoas acreditaram na sua versão. Outras, diante da frieza das transferências, não. A casa que ele pintava de cenário virou um teatro de contradição. Em uma conversa com amigos em comum, alguns o afastaram. Em uma reunião social, pude ouvir o constrangimento nas vozes. Não foi um desfile de humilhação pública. Não era isso que eu queria.
Mas foi a perda de uma autoridade que ele acreditava ser permanente. Alguns dias depois, a influencer publicou um segundo vídeo. Falou do encontro conosco na cafeteria. Relatou que havia sido surpreendida por algumas atitudes do marido e que, ao conversar comigo, entendeu melhor a dinâmica. Pediu respeito e comprou minha narrativa com uma frase que me atravessou. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Não disse isso para me exaltar. Disse isso para explicar que havia cuidados e que, sendo humana, havia falhas. Para mim, essa frase foi uma pequena vitória. Era reconhecimento de um gesto que eu sempre tive como natural, o de investir quando via talento. A repercussão teve efeitos práticos. Alguns clientes antigos escreveram, perguntando se eu estava bem, se precisavam cancelar encomendas. Não cancelaram. Pelo contrário, muitos fizeram pedidos que nunca tinham feito antes. Havia algo de reparador em cada nova compra. Era mais do que dinheiro. Era reafirmação. Virei, em semanas, um nome que a imprensa não cabia mais enrotular com a mesma facilidade. Não por revanche, mas por competência. Mostrei números, mostrei resultados. A narrativa que ele queria construir menos, a de que era ele o descobridor e eu a dona da vassoura menos, começou a ruir. Internamente, o casamento começou a se deslocar de vez. Conversas que antes eram risos tornaram-se curtas. Havia silêncio entre nós que não era apenas frio, era um recado. Ele, que tanto gostava de controlar histórias, via dele ser desmontada por provas que não dependiam de charme. Em uma noite em que chegamos à cozinha para jantar, ele tentou uma dessas conversas como se nada tivesse acontecido. Eu olhei e percebi que, se eu fizesse o que fazíamos antes, fingir que não havia problema menos, eu estaria aceitando a narrativa que tentou me reduzir. Decidi então que precisava de um limite visível. Conversei com o advogado sobre medidas práticas, proteção de bens da empresa, revisão de contratos, possibilidade de separação caso as agressões psicológicas persistissem. Não porque eu quisesse puni-lo, mas porque eu precisava proteger meu trabalho, proteger a minha marca. Transferi contas, organizei a contabilidade de forma que ela não ficasse vulnerável a decisões unilaterais. Não há romanticismo nisso. É ato de sobrevivência. O advogado foi claro. Não há garantias em processos humanos, mas há passos que se tomam para evitar prejuízos. Quando comuniquei ao marido que eu iria passar a administrar alguns pontos da empresa de forma mais transparente e separada, a reação foi de surpresa. Falou sobre confiança. Disse que eu estava agindo de forma drástica. Eu respondi que estava agindo com responsabilidade. Não precisei subir o tom. Minha voz, nesse momento, era de quem decide pela própria vida. Ele, que havia se alimentado por anos do meu silêncio, não tinha mais matéria-prima. A queda do prestígio social se refletiu também em convites. Pessoas que antes o chamavam para eventos passaram a justificar ausências. Parcerias que dependiam de imagem e boa reputação passaram por revisões. Não foi um colapso instantâneo, nem uma punição orquestrada. Foi consequência de escolhas e de uma exposição que deixou claro quem havia agido com transparência e quem havia preferido aplausos fáceis. A sensação que tive foi de que, pela primeira vez, eu me movia num ambiente onde a verdade tinha algum peso. No entanto, nem tudo foi simples. Houve também quem me acusou de buscar fama, quem interpretou meus atos como vingança. Comentários maldosos circularam, pessoas distorceram trechos da matéria, tentaram me pintar como a vilã da história. Eu aprendi algo essencial nessa fase: não controlo a interpretação alheia. Só controlei minha ação. A verdade, aliada à responsabilidade, era minha bússola. Mantive o foco no impacto real, os contratos foram revisados. O trabalho continuou. Minhas clientes se mantiveram fiéis. Essas foram as respostas mais sinceras. Com o passar das semanas,
Senti que havia chegado o momento de transformar a energia daquele episódio em algo que durasse além da minha recuperação pessoal. Comecei a desenhar um plano, um programa de mentoria para mulheres empreendedoras que precisavam de visibilidade e apoio prático. Chamei de Mãos que Investem, nome provisório, que depois mudou para algo mais bonito, mas que já dizia por si só o objetivo. Queria que o investimento invisível que eu tantas vezes fui menos nas minhas costuras, nas minhas noites em claro, virasse uma corrente de apoio explícita a quem precisava. Reuni algumas mulheres que conhecia, costureiras, artesãs, empreendedoras de serviços. Propus encontros semanais, onde compartilharíamos estratégias de alcance, noções básicas de contrato, precificação e como lidar com parcerias. Liguei para antigos clientes e alguns parceiros para pedir apoio simbólico, menos alguém deu tempo. Outra pessoa cedeu espaço. Um fornecedor ofereceu desconto. Tudo começou pequeno, como um broto teimoso que insiste em nascer entre pedras. E, naquela fragilidade inicial, senti algo que me alimentou, propósito. A primeira oficina aconteceu em uma sala alugável de um centro comunitário. Havia 5 mulheres na mesa. Algumas traziam máquinas de costura antigas. Outras, cadernos com contas riscadas. Todas traziam histórias. Fiquei diante delas e contei, com honestidade controlada, o que havia acontecido. Não foi uma sessão de lamento. Foi um relato de práticas, como formalizar uma parceria, como documentar pagamentos, como proteger sua marca pessoal. No fim, uma delas segurou minha mão e disse, com a voz embargada: "Se eu tivesse uma coisa dessas antes." A frase acabou com qualquer lastro de vaidade que eu ainda pudesse ter. A notícia do projeto se espalhou de forma orgânica. Não era um produto sofisticado, era auxílio concreto. Pessoas que haviam me apoiado durante a tempestade enviaram mensagens de incentivo. A influencer, que agora estava mais cautelosa, mas não distante, doou algumas horas para uma oficina online, falando às mulheres sobre produção de conteúdo responsável. Houve quem dissesse que isso era reciclar um escândalo. Para mim, era outra coisa, era transformar perda em possibilidade. Enquanto isso, o marido fez escolhas que o levaram a um caminho próprio de desgaste. Não estou aqui para dele com a queda de ninguém. Mas observei que o que ele tinha construído com fachadas começou a se desfazer sem necessidade de um empurrão meu. Em reuniões familiares, as piadas desapareceram. Em jantares, havia uma distância que antes não existia. Não celebrei esses momentos. Aceitei-os como consequência natural de ações e palavras. A complexidade humana é essa. Muitos não percebem seu impacto até que ele se manifeste em vazios. Com o avanço do projeto, minha vida profissional ganhou ritmo renovado. Abri uma nova frente de trabalho, não apenas produzir, mas orientar. Assinei parcerias com pequenas cooperativas. Lancei uma campanha tímida para arrecadar um fundo de microbolsas para mulheres que precisassem investir em equipamento. Não prometi riqueza. Prometi acesso. Cada bolsa não era um cheque transformador, mas uma alavanca. E essas alavancas começaram a fazer diferença. No plano pessoal, tomei decisões sobre o casamento que foram naturais e compassadas. Não se tratou de gratidão requentada ou de revanche. Foi a constatação de incompatibilidades. O que restou entre nós era discreto e civilizado. Conversamos sobre divisão de bens da empresa, sobre a presença em eventos. Fizemos um acordo prático que evitou ruído. Não vou aqui descrever detalhes legais, porque isso não interessa à história. Interessa dizer que escolhi preservar minha dignidade e meu trabalho acima de manter um status que me consumia. Houve momentos de recaída. Às vezes, acordava e via uma notificação antiga e sentia um nó, às vezes. Ao passar pela sala onde um dia ele havia ridicularizado, minha respiração prendia. Aprendi a transformar esses instantes em práticas. Escrevia, caminhava, fazia planos.
Procurei terapia com uma profissional que me ajudou a extrair lições sem me transformar em vítima eterna. O processo de cura foi simples apenas na descrição. Na prática, foi trabalho diário. A influencer e eu, com o tempo, tivemos conversas menos tensas e mais pragmáticas. Não éramos melhores amigas e nem precisávamos ser. Havia respeito mútuo. Ela me ajudou em livros de orientação. Falou sobre contratos e sobre como aceitar parcerias sem perder a noção do que é justo. Em público, sua fala sobre responsabilidade foi recebida com atenção surpreendente. Ela cresceu, e cresceu com um freio na vaidade que antes parecia faltar. Isso não foi mérito, meu direto. Foi fruto de um processo em que ambas nos expusemos à verdade. O maior aprendizado prático que levarei comigo foi a noção de que documentação salva histórias. Não é glamour, é prudência. Acredito que muitas mulheres, e homens também menos, sofrem apagamentos porque sua voz não tem lastro documental. Ao transformar minhas notas de papel em PDFs legíveis, dei a mim mesma algo mais poderoso que vingança, a veracidade controlada. Com isso, minha narrativa tornou-se tática de sobrevivência e de ensino. Meses depois, a olhar o que havia construído menos a loja com novo estoque. As oficinas cheias, as mulheres que recomendavam o projeto, senti uma serenidade que não é ausência de dor, mas a presença de propósito. Não me tornei uma pessoa sem feridas, mas aprendi a trolá-las com cuidado. Havia, claro, ecos daquele dia maldito em que fui humilhada como faxineira. Mas esses ecos, agora, serviam como alerta, não como prisão. Em um evento público para o lançamento oficial do programa de mentoria, subi ao palco por uma razão simples. Queria contar a história com a honestidade necessária para que outras mulheres soubessem que há caminhos além do silêncio ou da explosão. Falei sobre contratos, sobre como pedir comprovantes, sobre como não aceitar a naturalização do desdém. Falei também sobre compaixão, compaixão por quem erra, compaixão por si mesma. Recebi aplausos que não buscava. Recebi, sobretudo, olhares de identificação. Isso valeu mais do que qualquer reparação. Hoje, quando alguém me pergunta como tudo mudou, respondo que nada foi instantâneo, não foi mágica. Foi organização, coragem e a disposição de transformar humilhação em documento, documento em narrativa e narrativa em ação. Não desejo esse caminho a ninguém, mas quero que se saiba, é possível sair do lugar onde te colocam. Sento agora no meu ateliê menos as cortinas deixam entrar a luz firme da tarde e penso nas mulheres que já passaram por aqui. Há um sentimento de dever cumprido, mas também a consciência de que há mais a fazer. O projeto cresceu além do que imaginei. Criou parcerias, mudou rotinas, devolveu cifra de autoestima a quem pensava não ter. Não é redenção teatral, é trabalho. Trabalho que começa com um recibo, uma assinatura, um sim dito em hora certa. Nunca desejei que o homem que me humilhou sofresse em demasia. Desejei justiça, compreensão do que havia sido feito e reparação do que pudesse ser reparado. E, ao mesmo tempo, torna-me guardiã de minha própria história. Aprendi que a resistência pode ser feita com silêncio estratégico ou com declarações bem fundamentadas. Aprendi que o poder às vezes está em quem mantém a calma enquanto junta provas. Se quiser levar daqui uma ideia prática, documente. Não espere que o mundo reconheça sua ação sem prova. E se estiver no lugar de quem ajuda outro a crescer, faça-o com contratos claros e acordos visíveis. A generosidade que não cria limites é frágil. Limites não são frieza. São estrutura. Meu rosto, agora, é menos reflexo da dor e mais mapa de possibilidades. Reaprendi a sorrir sem medo de ser diminuída. Reaprendi a trabalhar sem esconder resultados. Reaprendi a investir sabendo que esse investimento pode florescer e também pode ser apropriado. E que isso não muda a obrigação moral de agir com transparência. A vítima que fui não foi apagada, foi transformada. E essa transformação não tem cheiro de vingança.
Tem cheiro de café na manhã em que decido viver por mim. Se você ouviu até aqui e sentiu algo, eu te convido a se manter por perto. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal e conheça o projeto que nasceu de tudo isso. Talvez ele seja útil para alguém que você ama. Obrigada por ficar comigo até o fim.